Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estou passando por aqui para deixar uma breve palavra para o seu coração neste dia chamado hoje. Evangelho de Mateus, dentro do capítulo 16, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele se revela para os seus discípulos. Como assim, irmã Patrícia? Jesus já tinha discípulos, já andava com eles, já tinha feito sinais e você diz que ele estava se revelando. Eu posso usar essa palavra, se revela, porque a Bíblia diz que Jesus ele questiona aos seus discípulos: quem dizes ser o Filho do Homem? Aí uns respondem João Batista, Jeremias, um profeta. E Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E Jesus olha para ele e diz assim: dissestes bem, e não foi a carne que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. E a partir daquele momento, Jesus ele começa a falar o que iria lhe acontecer, o que ele teria que passar, que o seu ministério a sua vida não seria somente, não seria resumida, a sua obra não seria resumida nos seus feitos, nos seus milagres, nas suas maravilhas, nas suas palavras que tocavam o íntimo da alma das pessoas. Jesus começou dali a dizer assim: eu vou sofrer, eu vou ser traído, eu vou ser açoitado, eu vou ser preso, eu vou ser morto. Jesus ele mostra o outro lado do ministério para que ele veio. Jesus ele esclarece diante dos seus discípulos o outro lado da sua chamada, para que ele foi enviado. Ele veio como Cristo redentor, mas ele teria que passar pelo processo do Cordeiro remidor. Ele teria que passar pelo processo do Cordeiro para a salvação, o sacrifício perfeito que voltaria a trazer a aliança, uma aliança perpétua de Deus para com os homens, dos homens para com Deus, o único caminho. Jesus tinha que passar por aquele processo para selar este caminho, ao qual a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ninguém. Então, quando Jesus traz o outro lado, quando Jesus ele traz o lado da dor, quando Jesus ele traz o lado do sofrimento, quando Jesus traz o lado do ser rejeitado, quando Jesus traz o lado que ia marcar, que ia trazer angústia, que ia trazer dor e sofrimento, Pedro, o mesmo Pedro que recebeu a revelação do Espírito, que Jesus era o Cristo, esse mesmo Pedro ele abre a boca e diz: não, Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo. O Senhor não precisa passar por isso. O Senhor não precisa passar por isso. Jesus olha para o mesmo Pedro que diz que o Espírito revelou. Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Quando Jesus ele repreende Pedro dessa maneira, expulsando espírito de engano que estava falando na boca dele ali naquele momento, Jesus estava deixando bem claro para os discípulos: existem os dois lados da história e eu preciso vivenciar os dois lados. Eu vim não só para curar a matéria, eu vim não só para limpar os leprosos, eu vim não só para levantar o paralítico, mas eu vim para dar salvação. E sem o sacrifício na cruz do Calvário, só seria a cura da matéria, só seria a cura da carne. Mas não se resume a isso. A obra redentora de Jesus Cristo não se resume à porta de emprego, não se resume à restauração de casamento, não se resume a alcançar diplomas, êxtases, alcançar lugares altos, não. A chamada, o enviar de Jesus não se resume
a vida terrena. Pedro não entendeu que o Cristo, o Filho de Deus, teria que passar por momentos de dores, por momentos de angústia, por momentos de sofrimento e por momentos de morte. Pedro, ele não queria entender e nem aceitar isso, e tem muitos nos dias de hoje que não querem entender nem aceitar isso, porque Jesus, ele continua o seu ensinamento e ele diz: aquele que não negar a si mesmo, aquele que quer viver só a parte do milagre, do prodígio, da maravilha, do chegar, do estar, do alcançar, aquele que se resume em me conhecer, em estar em minha presença somente para viver para o material dessa terra, não entendeu o sacrifício que eu vim fazer. Não entendeu o trajeto da minha história. Não entendeu que não se resumia em entrar nas sinagogas e chamar para o meio a mulher que há 18 anos estava encurvada e colocar ela em posição e colocar ela com a coluna consertada, com a postura correta. Não era só isso. Não era chegar diante do túmulo de Lázaro depois de 4 dias de morte e dizer: vem para fora, e as pessoas se maravilharem. Não era curar um cego de nascença, coisa que outrora ninguém tinha visto, e ficaram completamente espantados. Não se resumia a isso. O ministério de Jesus, a chamada de Jesus, o propósito de Jesus foi trazer a salvação. Você que serve a Jesus somente para chegar, somente para estar, somente para alcançar, somente para obter algo, já chega na presença dele na intenção de obter algo. E se ele não te der o algo, você sai da presença dele. Você não entendeu o que foi o sacrifício na cruz. Você não entendeu o que é a redenção. Você não entendeu que o evangelho é salvação, que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi para salvação de alma. Então, neste dia chamado hoje, assim como Jesus deixou bem claro para Pedro que era necessário ele passar pelo amargo, que era necessário ele passar por aquela aflição, para que a obra que ele veio fazer fosse completa. A cura da matéria, a restauração no lar, a restauração no casamento, a porta de emprego tão sonhada, mais cedo ou mais tarde, tudo isso vai passar e vai acabar. Mas a salvação é eterna. Então priorize. A mensagem para você que me ouve, para você que vai me ouvir, priorize a tua salvação. Priorize o teu nome escrito no livro da vida. Você que se afastou, volte para a casa do teu pai. Volte, você que está em cima do muro dentro da igreja, mas buscando somente o bem material e se esquecendo da sua salvação, porque sem santidade ninguém verá Deus. Não adianta você somente fazer propósito para bens materiais, chaves e portas, e se esquecendo da essência do que é o evangelho, que é a salvação. Se Jesus pedir a tua alma hoje, o que tu tem, para onde vai? O que adianta você ter dinheiro para comprar caixão forrado de ouro e o outro lado como é que segue? Ei, essa mensagem neste dia chamado hoje é para chamar a tua atenção que reino do céu, como já disse um certo cantor, não é comida e nem bebida. O reino do céu é salvação. Evangelho é salvação. Não dá só da matéria. A matéria ele cura, mas o propósito do evangelho é salvação da alma. Não é temporal, é eterno. Você se chegou a Deus pelo quê? Pelo aquilo que é temporal, por aquilo que é passageiro ou por aquilo que é eterno? Jesus explicou para Pedro: Pedro, eu vim fazer uma obra não temporal, não algo que é momentâneo, mas eu vim cumprir uma obra que é eterna, salvação de alma. Deus abençoe. Fique com essa mensagem para o seu coração.